vai falar hoje sobre a saúde dos pés, mas a gente vai entender um pouquinho mais porque algumas pessoas têm mais chance de desenvolver alguns problemas e que isso está muitas vezes diretamente ligado ao tipo de pisada, a forma como a gente coloca a pressão, né? A parte ali mais desgastada muitas vezes do nosso calçado também pode ser uma dica para a gente avaliar e a gente vai fazer um teste ao vivo. Antes a gente vai conversar com o ortopedista, Dr. Mauro Dinato. Bem-vindo! Tudo bom e você, como vai? Prazer tê-lo aqui. Doutor, esse é um assunto interessante e as pessoas só se ligam nessa ou só vão procurar ajuda quando começa a dor, né? Porque enquanto a dor não vem, a gente tá ali achando que tá tudo normal, fazendo, enfim, utilizando salto ou utilizando a rasteirinha ou utilizando o tênis de uma maneira muitas vezes incorreta também. Então hoje a gente vai falar um pouquinho das pisadas. Até para introduzir o assunto, dá para dizer o que mais a gente tem, que tipo de pisada hoje enfim, é prevalente, assim, que a gente tem mais na população. Vocês conseguem ter essa informação? O primeiro tipo de pisada naturalmente é a neutra. Seria o considerado normal para a maioria da população. Tá. Então a maioria tem uma pisada normal. A maioria. Depois seria uma pisada levemente pronada. Tá. Né? E por último a supinada, que seria na maioria das vezes representada pelo aquele pé cavo. Certo. Né? E que aí o ponto de pressão é bem menor, né? E que aí você tem uma pressão muito distribuída em determinadas áreas da planta do pé. Certo. Vamos começar então? A gente vai conversar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai lá para o nosso cantinho, que a gente tem uma fisioterapeuta também, temos uma modelo, a gente vai fazer o teste ao vivo, para a gente entender como é que a gente... Bem-vindas, meninas, hoje, então deixa eu já aproveitar e apresentá-las. Nossa fisioterapeuta é a Andréia Miana e a nossa modelo é a Natália. Bem-vinda, Natália, mais uma vez. Vamos começar então com os tipos de pisada, doutora? Você vai me contando quais os tipos de problemas, então, que cada pisada, né, podem aí, num futuro... trazer mais perto. Aí, essa então seria a supinada, que você comentou agora. Isso. O que seria a pisada supinada? É aquele indivíduo que ele acaba pisando mais com a borda lateral do pé. Tá. Então, quando você for avaliar um calçado, né, geralmente aquele calçado ele vai ter um desgaste maior na borda lateral do pé. Tá. Muito mais acentuado. Tá, porque no centro, então, não há... Exatamente. O contato, né? A supinada, ele pode ter um contato muito pequeno aqui na borda lateral e todo o arco longitudinal do pé, o arco longitudinal medial, ele não é utilizado na hora que a gente pisa. Entendi. Tá? Então, quanto menos você tem o apoio dessa região central, a gente diz que essa pisada, ela tende a ser mais supinada. Tá. Quanto mais você apoia essa região medial, que a gente chama, mais pronada é a sua pisada. E quais são aí os problemas relacionados a uma pisada supinada ao longo de uma vida, o que pode aparecer? Tá. A pisada supinada, ela tem você até estava falando anteriormente, ela tem uma incidência maior de fascite plantar, né, de problemas relacionados a entorses de tornozelo, né, como ele diz aqui, verdade. Você pode ter reflexos no próprio joelho, dores na parte lateral do pé, em tendões na parte lateral do pé, como os tendões fibulares, por exemplo. Olha só, e o esporão? E o esporão que a gente, hoje em dia, antigamente se chamava tudo de esporão. Tá. Hoje, o que a gente considera esporão? O esporão é um sinal radiográfico, quando você olha no raio-x, na radiografia, e você vê aquela calcificaçãozinha, tá? Isso é chamado de esporão. A doença, em geral, o que dói é a fáscia plantar, que é uma estrutura que ela está ao lado do esporão. Quer mostrar aqui, ó? Tá. Olha que legal, a gente consegue ver. Se a gente for olhar... Aqui seria melhor para ver aqui por baixo, seria a proeminência óssea, seria o esporão de calcânio. Tá. E a fáscia plantar, ela está um pouquinho lateral, na verdade medial a ele, né? E ela começa aqui no calcanhar e ela se espalha, chegando até próximo aqui dos dedos. Tá? E é isso que em geral dói. Tá. Existe esporão que dói? Existe, mas é a minoria dos casos. E para você identificar que o esporão é que gera dor, além de você examinar e perceber que a pessoa tem dor ali nessa região do calcanhar, você precisa ter uma ressonância magnética mostrando uma inflamação desse esporão.
Tá. Agora, esse lance da pisada supinada é 100% verdade, porque eu tenho, a minha é muito supinada e eu torço o pé toda hora, né? O tornozelo. Muito, constantemente. Então é por causa da pisada também. Na verdade é uma predisposição, né? Mas não porque você tem uma pisada supinada que necessariamente você vai desenvolver uma instabilidade crônica de tornozelo, que é o que você tem. Mas pode estar ligado na forma como... Pode, porque você já pisa com a borda lateral, mais um pouquinho você vira. Puxa, olha que interessante. Ainda mais mulher, né, que usa salto. O salto. Aproveitando, vamos falar um pouquinho do salto. Para quem tem a pisada supinada, o salto pode ser um pouquinho mais perigoso? O salto, como é possível observar, né, ele é você joga todo o peso lá para frente, então acaba gerando uma série de repercussões na frente, nos dedos, né, principalmente na região plantar aqui dos metatarsos que a gente fala. Né? E essa base aqui, como esse tem uma base bem fina, bem mais fina do que esse outro modelo, você gera uma instabilização permanente para quem está usando. Né? Então a pessoa ela tem que ficar o tempo inteiro atenta e o cérebro mandando ali informações para a sua musculatura para estar o tempo inteiro contraído e se equilibrando para você não virar. Não é tão simples, né? A gente acha que não é tão simples. Não é tão simples. Aí vamos para a próxima pisada. Daqui a pouquinho a gente faz perguntinhas do público, né? Quem quiser, quem já sabe qual tipo de pisada tem, pode mandar, mas já a gente vai fazer um teste também ao vivo. Olha lá. A próxima pisada é a pronada. Então, a pronada é justamente o contrário. Como você vê aqui, né, na marca, né, da pressão do plantar do pé, essa borda medial, ela é extremamente utilizada. Então, a sua pele, ela apoia completamente contra o chão. A planta inteira. Tá? Então, você tem uma distribuição muito mais, vamos dizer assim, homogênea da pressão. Então, quando a pessoa tem essa borda medial muito proeminente junto à planta do pé, você pode ter inclusive dores nesta região. Né? Então é comum. Muitas vezes uma pessoa que tem o pé plano, ela pode ter dores nessa região interna. E a gente colocou aí, então, alguns problemas, então, para quem tem a pisada pronada, os problemas mais comuns que podem surgir. Essa linha que vocês colocaram, ela mostra, né, que a pessoa, ela pisa, o pé, a gente diz que ele desaba um pouco. Né? Ele achata. Né? Então, por isso que também é conhecido como pé plano ou pé chato. A pronada é do pé chato. É importante falar que, assim, na maioria das vezes, o pé pronado, ele tem a representação dele, para quando você olha o pé, aquela pessoa vai ter um pé chato. E o supinado, o pé cavo. Na maioria das vezes. Isso não é uma verdade em 100% dos casos. Porque, às vezes, um pé pronado, ele pode, ao você correr, você ter uma pisada supinada. E provavelmente a Andréia vai falar alguma coisa aí, porque nesse teste você consegue muitas vezes ver um detalhe aí, um refinamento que você examinando, às vezes no consultório, você não consegue ter essa ideia. Então, assim, o formato do pé pode indicar um tipo de pisada, mas não é uma regra. Exatamente. Em geral, seria essa a regra, mas existem algumas vezes que não é. Que não é. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, então, lá para ver quem se identifica. Quem quiser fazer o teste aqui no estúdio também pode, além da nossa modelo, hein? Olha lá, então, as consequências. Um joelho valgo, tornozelo valgo, fascite plantar e a canelite. O que seria a canelite? A canelite é uma dor que isso ocorre principalmente em corredores, né? Ou pessoas que têm uma série de impactos do pé contra o chão. Né? Então a corrida é onde a gente mais vê isso. E você tem uma dor na região medial interna da tíbia. Tá? Por quê? Por um excesso de transmissão de energia do pé, do chão, para a canela, vamos dizer assim. Do impacto mesmo? Do impacto mesmo. A gente chama também de periostite, porque é uma inflamação no periósteo, que é uma membrana que ela protege, ela está é a parte mais externa do osso, é o chamado periósteo. Tá? Então, quem tem a pisada pronada tem uma chance maior de desenvolver uma periostite ou uma canelite. Tá? E dores também, você falou de joelho valgo, né? A pisada pronada, existe uma tendência em corredores a desenvolver maior incidência de dor na parte anterior do joelho.
Tá. E doutor, sabe, antes da gente entrar na neutra, uma dúvida. As pessoas que têm aí dores no quadril e começam a desenvolver, enfim, né, essa questão mesmo de incômodo nessa região, também tem relação com os tipos de pisada? Pode ter relação com o tipo de pisada, sim. Né? Então, assim, o pé cavo, como você falou, muitas vezes aumenta a chance de algumas tendinopatias da parte lateral da coxa, tá. Tendinopatias glúteas, da banda ou trato iliotibial, que faz com que você tenha mais dores na parte lateral da coxa ou até do joelho. Né? Isso também em corredores, ou seja, pessoas que forçam bastante, existe uma chance maior. É comum. Tá aí. Vamos para a próxima, então, que é considerada normal, a pisada neutra. Olha lá. O que é dito... o desenho é bonitinho. O desenho. O que é dito neutro, geralmente, se você for pegar essa região mais central aqui da planta do pé e você dividir essa pisada em 3 partes iguais, quando você tem até 1/3 de pressão, que você consegue identificar até 1/3, você considera normal. Menos que 1/3 de pressão seria o pé cavo. Né? E de 1/3, metade em diante, aí seria o pé plano. O plano. Tá? Quando você olha aqui de trás, essa linha, ela mostra um ângulo aqui de 180 graus entre o tendão de Aquiles, tá? E as pregas transversas da região do calcanhar. Tá? Que é isso daqui, quando você tem um ângulo de 180 graus, seria o neutro. Quando esse ângulo aqui, ele tende a vir para fora, seria a pisada pronada e para dentro a pisada supinada. E a neutra, a gente não tem consequência, é considerada pisada normal, então, mas que, eventualmente, todos aqueles problemas das outras pisadas podem ocorrer, né, doutor? Como o seu, como a instabilidade de tornozelo pode acontecer aqui também, e as pessoas que exigem mais do pé, seja um esportista, ou seja, uma pessoa que utiliza um salto inadequado por muitas horas por dia, também tem grande chance de desenvolver lesões. Vamos então para o nosso teste. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Pode contar de dores. Quem não quiser se identificar, fique à vontade. Vamos lá. Então, mais uma vez, fisioterapeuta Andréia Miana, bem-vinda. A gente falou ali um pouquinho, claro, do tipo da pisada que pode aumentar a chance de alguns problemas, dependendo de qual pisada a gente vai desenvolver aí ao longo da nossa vida. Porém, vamos começar com um teste e depois você me conta por quê. É possível mudar uma pisada? Como é que a gente muda a pisada? Como é que a gente aumenta muitas vezes a qualidade de vida do paciente, diminuindo essas dores? Mas fico eu pensando, difícil mudar a pisada, né? O que a gente tenta fazer na reabilitação, na fisioterapia, fazer o fortalecimento dos músculos do pé, do tornozelo. Às vezes, se a pisada está atrapalhando muito, até a gente chama da cadeia inteira, joelho, quadril, coluna, porque o tipo de pisada pode influenciar também outras estruturas, então a gente pode colocar uma palmilha ou um tênis adequado. Então isso mudaria a pisada nesse sentido para ajudar nessas lesões. No tratamento. Tá aí, então vamos começar com o nosso teste, olha lá. Bom, então isso aqui é um baropodômetro, que é uma plataforma que tem sensores que vão capturar as pressões na planta do pé. Tá? Então vamos começar. A Natália aqui vai subir, ela vai pisar nessas elipses, tá? Ela vai ficar com as mãos na frente do tronco, olhando na altura dos seus olhos. E você vai ficar 10 segundos o mais paradinha possível, tá, Natália? A mão pra frente. Só faz um pouquinho assim, ó, pisa assim pra ficar natural, ok? Pode parar, mão pra frente, olha pra frente. Agora sem conversar, o mais paradinha possível, valendo. Então agora a gente está capturando a imagem estática da pisada, né, estática da Natália. Tá. Ó, que bonitinho o desenho. Ok. Parece com o desenho que a gente mostrou. Natália. Aí ela tem pisada neutra? Então, vamos dar uma olhada agora. Olha, parece, olhando assim, né, com aquele desenho que a gente mostrou, que parece um coração, assim, quando fica o pezinho. Vamos ver. Lá. Vamos classificar agora o pé da Natália. Aí tem um laudo para contar um pouquinho a respeito deste resultado, né? Isso. Então, a primeira coisa que a gente consegue ver, o que dá para ver aqui? Cadê os dedinhos da Natália? Né? Então, ixi, é verdade, cadê os dedinhos? Ela não apoia os dedos
na hora que ela fica em pé parada. E é importante, os dedos faz parte, né, de uma postura adequada. Então, na fisioterapia, por exemplo, se você tivesse alguma dor, alguma coisa assim, seria interessante a gente focar nessa pressão dos dedos. Do dedo, tá. A gente consegue ver se a Natália está colocando mais apoio do lado direito ou do lado esquerdo. Então, por exemplo, se ela está com uma dor no quadril, no joelho do lado esquerdo, ela pode colocar um pouco mais de um lado que do outro. Aqui, como a gente pode ver, ela está com 53% do lado direito e 47% do lado esquerdo. Ok, está um pouquinho mais do lado direito, mas a gente nunca é tão simétrico, né? Então, tá tudo bem. E o ideal é colocar 40% para frente e 60% para trás. Então, tem gente que fica muito para frente ou muito para trás. Ela também tá perfeita. Tá perfeita. Mas é uma pisada neutra. Aí agora vamos lá. Que agora eu vou ficar olhando o pé da Natália é classificado o esquerdo como normal e o direito como levemente plano. Levemente plano, tá? Que ele é um pouquinho mais da curvinha. Porque é diferente a classificação do pé e a classificação da pisada. O pé, ele pode ser neutro, plano ou cavo. O da Natália é... De um lado é normal, que é o neutro. Certo. E do outro lado... é levemente plano. Isso é a pisada. Agora, isso é o pé. Agora a gente vai ver a pisada, porque a pisada tem a ver com o movimento. Tá, que você pediu para ela fazer. Vamos lá? Vamos. Interessante, né? Então, agora a gente vai ver a pisada dela. A gente classificou o seu pé, Natália. Agora a gente vai ver sua pisada em movimento. Então, pode vir aqui. Você vai pisar no tapete, no meio das elipses, o mais natural que você conseguir. Vai lá. Pisa, aí dá uma voltinha, vem de novo, pisa com o outro pé. Vamos fazer algumas vezes. Vai lá. Vamos fazer umas 3, só pra gente ter uma média. Volta. Então, isso aqui tem que ser o mais natural possível na hora do teste. Pra ficar bem. E ó. Aí que a gente vai classificar a pisada. Agora eu vi os dedinhos, que ela pisa com o calcanhar, não põe o dedinho. Agora que eu vi! Vamos lá agora ver a pisada dela? Isso é interessante. Vamos lá. E a gente não presta atenção, né, no que você tá... Não tem... Tudo normal até agora, né, doutor? Tudo caminhando bem. Acho que o que a Andréia falou é interessante, né? Uma coisa é a postura dela estática, com ela parada, e aí outra coisa é como ela se comporta andando. Certo. Então, isso daí muitas vezes não corresponde uma coisa com a outra. Tá. E aí, por isso que você comentou há pouco, que alguns problemas podem não estar diretamente ligados, né? Só a pisada. Só o tipo de pé, né? E é o tipo de pé. Então, assim, o que acontece? Agora é a pisada em movimento, né? O que é o normal? O normal é a pessoa pisar com o calcanhar, ir para a região lateral do pé e sair com o dedão, com o hálux. Isso seria o normal de uma pisada, tá? Você vai para o meio e vai. A Natália... tá vendo esse pontilhadinho aqui, ó, que a gente consegue ver? Não sei se a câmera consegue filmar. Esse pontilhadinho indica que a Natália, ela tá jogando um pouquinho para dentro a pisada dela, ó, dos dois lados, é pequeno. Então eu diria que a pisada dela é um pouquinho pronada. Pronada. Não muito pronada, mas tem a tendência a pronar. Então ela tem a pronada é mais ligada ao pé chato, que foi o que a gente aprendeu agora. Lembra que o pé esquerdo dela é levemente chato, levemente plano? Então tem a ver. O direito é normal, mas a pisada é um pouquinho pronada. Então aqui consegue ver exatamente, ó, desde o começo, quando ela pisa o calcanhar, ó, tá vendo o pontilhadinho? Vai pro meio do pé e volta. Deveria ficar mais lateral. E aí, seria pisada neutra. Só que aí, te pergunto, você não tá sentindo nenhuma dor agora, tá tudo bem? Tá sentindo? Achei que ela tava tudo bem. Não, tá tudo bem. Tá bem? Tá tudo normal? Não, porque a minha curiosidade é o seguinte. Então, agora tá tudo bem. Porém, com esta pisada e com esse formato de pé, ela tem chance de desenvolver algumas coisas que a gente comentou. Se ela não fizer o quê? Se ela não cuidar, qual seria um cuidado nesta etapa que tá tudo bem que a gente descobriu isso? Olha, a Natália me contou nos bastidores que ela tem dor no joelho. Então não tem no pé, mas tem no joelho, tá? Então o que acontece? Pode ter uma influência da pisada em relação ao joelho. Então, se ela está pisando muito para dentro, que não é o caso dela, ela tem uma pisada levemente pronada, mas uma pessoa que tem uma pisada muito pronada, que pode influenciar no joelho, ela pode ter dor. Então, a Natália, seria interessante a gente fazer uns exercícios de fortalecimento para o pé dela, até por prevenção, para prevenir futuras lesões.
Eu pensei nesse aspecto mesmo. Prevenir é importante. Prevenção, porque no caso dela tá tudo bem. É uma pisada levemente pronada, não traria tantos problemas, entendeu? Tá aí. Concorda? Tem perguntinha do público. O doutor vai falar também. Pode mandar para os dois. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Samanta, um beijo para você. A pisada errada pode dar lordose ou acentuar em quem já tem? A lordose é uma outra classificação, é um outro problema ou também pode estar ligado? A lordose já é uma manifestação, né, uma alteração da postura da coluna lombar, né, um excesso da curvatura, né? Então, assim, se pode acentuar quem tem lordose. Na verdade, o tipo de pisada e a lordose são duas coisas constitucionais da pessoa, né? Elas, não é que uma gera outra, são duas coisas que a pessoa ganhou ali de fábrica, né? Entendi. Agora, o uso de um calçado inadequado, salto alto, aí isso sim pode acentuar uma lordose. O calçado, então, que é mais preocupante até do que o tipo de pisada. Tem mais perguntinha, olha lá, na tela. Obrigada, Franciele, um beijo. Tenho torção de tornozelo constante e meus joelhos também não são alinhados. Pode ser o motivo das torções? O joelho ele pode contribuir também, né? Se você tem um joelho muito varo, né? Ele pode contribuir com a formação também de uma pisada mais supinada e ter uma relação aí com a instabilidade crônica, que é o que a pessoa aí está reclamando, né? Entorses de repetição, né? Mas geralmente é uma coisa que está mais ligada à postura do pé e ao desequilíbrio muscular. E também de uma frouxidão do ligamento do que em relação à postura do joelho propriamente dita. E eu acho que nesse caso é interessante a reabilitação, o fortalecimento do pé, no caso dessa Vamos fazer uns exercícios, de repente, para ensinar? Vamos lá. Vamos mostrar alguns que a gente pode... Então, a gente... muitas vezes nas academias e tudo, a gente liga muito para fortalecer joelho, quadril, coluna, ombro e esquece do pé, com certeza. Não é? E o pé é a base de sustentação, então é muito importante fazer o fortalecimento do pé. Consegue mostrar aqui, deixa eu virar aqui. Os músculos intrínsecos do pé, que são esses músculos que estão dentro lá da região do pé, eles precisam ser fortalecidos. Eu vou mostrar um exercício que ele parece ser bem difícil, né, Natália? Mas é um exercício para fortalecer essa região. O que a gente vai fazer? A gente vai diminuir o pé como se você aumentasse o arco aqui, ó. Dá para ver? E volta. Isso. Puxa o pé, parece fácil, mas ele é doloridinho, né? E volta. Então aqui, ó, tá fortalecendo toda essa região dos intrínsecos do pé e volta. Que aí a gente chama de foot core, que agora está na moda, né? A gente sempre fala do core da coluna, mas agora a gente tem o core do pé também. Gente, e você sabe que agora me veio uma pergunta na cabeça, que é o seguinte: quando a gente tem ali uma sensação que está formigando, ou que você, sabe quando, eu esqueci o termo agora, mas eu acho que é formigamento mesmo. Quando adormece, dormência, é isso mesmo, diretora, obrigada. E que você não consegue mexer. Tem relação com o que isso? Não sei se você está falando de cãibra. Não chega a ser a cãibra, é parecido, mas você perde um pouco. A Glaucia é interessante. Quando você fica muito tempo na mesma posição e que você olha, o pé ele fica assim meio durinho, assim, ó. E você não consegue mexer. Depende, eu acho que assim, parece uma dormência, mas não sei o termo exato. A gente chama isso de parestesia, né? Parestesia. É uma alteração da condução do nervo. Então, dependendo da posição que você assumiu ali, que você ficou sentado ou ficou com o pé virado numa certa posição durante bastante tempo, ou um calçado que ficou apertando, você gera um distúrbio e o nervo ele passa a conduzir de uma maneira diferente. Olha. E você tem alterações de sensibilidade. Em geral, esse tipo de alteração, né, até quem corre, às vezes que depois de muito tempo de corrida o sapato ficou apertando, isso em geral é reversível. Né? Passa, né? Passa. Eu já tive, quando a panturrilha está muito dolorida, da corrida ou de algum treino mais intenso, já aconteceu. Eu acho, porque tem a ver com a parte do nervo mesmo, né? Exato.
Interessante. Vamos para mais um exercício? Então, um exercício importante. Você vai abrir todos os dedos do pé, o máximo que você consegue, e puxar a toalhinha, isso, em direção à borda dela. Abre de novo e puxa a toalhinha. Olha só. Isso aí também está fortalecendo. Legal. É o foot core, né? Fortalecendo os músculos do pé. Olha que bacana. Isso que a Andréia falou é interessante, né? Que nos últimos 10, 20 anos deu-se muita bola, vamos dizer assim, para o core do abdômen e foi se vendo que realmente prevenia e curava muitos problemas da coluna das pessoas. E hoje, com essa moda, como a Andréia falou, do core do pé, muitos problemas do pé, eles também podem ser tratados, curados e até, você falou bastante de prevenção. Através de exercícios. Puxa, muito legal esse aí, hein? Não conhecia. E aí, o quanto que é recomendado, assim? Todo dia, um pouquinho? Isso, eu acho que quando você começa a treinar 3 vezes por semana, por exemplo, você não vai fazer o joelho, o quadril, tudo, faz o pé também, 3 vezes por semana, por exemplo. Já na atividade física, né, no finalzinho ali, antes de um alongamento ou de relaxar, tira o tênis e faz exercício pro pé. Interessante, realmente, a gente não para pensar muito. Tem mais uma? Dá tempo de mais uma perguntinha? Tem mais uma na tela, já lá. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Rafael. Um beijo para você. Tenho pisada pronada e sinto dores no quadril e cansaço nas panturrilhas. Elas teriam relação, então, com a minha pisada? Então, o que acontece? Quando você tem a pisada pronada, você pode jogar o joelho para dentro e ter um valgismo do joelho e do quadril. Tá. E isso gera a dor no quadril. Então, a gente é uma cadeia. Não adianta a gente olhar só o pé, só o joelho, está tudo relacionado. Então, tem a ver sim. A pisada pronada dela pode dar dor no quadril. E aí? Isso, né? Pode ter relação. E de qualquer forma, eu acho importante a gente fechar. Tem alguns calçados ali na nossa mesa. Deixa eu vir até aqui. Ó, doutor, um minutinho. Pode vir também, Andréia. Vem cá. Só pra gente fechar falando dos calçados, porque a gente falou do tipo de pisada e a gente sabe hoje que, inclusive, o mercado aí, até dos tênis e tal, pra parte até da corrida e outros esportes, eles também estão voltados para isso, pensando no tênis próprio para o seu tipo de pisada, para você aumentar seu rendimento e tal. Isso realmente é algo que ajuda e que funciona? Assim, em termos de ciência, esses tipos de tênis específicos para um determinado tipo de corrida, para o pé supinado, para o pé pronado, não existem assim evidências fortíssimas que isso ajuda de fato. Tá. Só que quando a pessoa vai escolher, mas também não existem evidências que não funcionem. Entendi. Então, assim, compre o que é recomendável, né? Então, existe o tênis para supinado, para neutro e para pronado. Existem algumas empresas que o supinado acaba sendo o mesmo do neutro e só tem dois tipos. Né? E existe pronação leve e pronação exagerada, severa também. Tá. Mas isso não tem relação com a parte que vai amortecer ou tem também? Tem também. Tem também. Tem também. Geralmente, o tênis para supinador, ele é um tênis que ele dá mais absorção de impacto. Tá. Porque a pessoa que supina ou que tem o pé cavo, ela precisa de bastante absorção. Já o pé pronado, o tênis para pronador, é o contrário. Essa pessoa ela precisa de estabilidade. Se você olhar de fora, você não sabe qual que é qual. Entendi. Olha, gente, muito legal. Vou agradecer o trabalho aí hoje. A gente conversou com o Dr. Mauro Dinato, ortopedista, e com a fisioterapeuta Andréia Miana. Muito obrigada. Vou fazer um agradecimento ao Instituto Vita, o site institutovita.com.br. Tudo junto, então, Instituto, aí tem aí o hífenzinho, vita.com.br. E um agradecimento à Natália, obrigada, viu? Sempre lindona aí junto com a gente. Ela é lá da agência da Max Fama, maxfama.com.br. Espero vocês numa próxima oportunidade. Obrigada. Grande aula e vamos colocar na nossa lista o exercício do pezinho. É isso aí, foot core.